Amém. Nós estamos olhando o tempo de angústia de Jacó e nós discutimos sobre Jacó, Elias e João. Nós discutimos sobre todos esses três personagens e a sua experiência com Deus. E a experiência que eles tiveram com ele, com Deus, é causado pelo quê? Por que eles tiveram essa experiência com Deus? Eles estavam em dificuldades difíceis, em situações difíceis. Por que eles estão nessas situações difíceis, de dificuldade? Porque eles estavam em pecado. E além de ter esses pecados, se a gente for para Jó, ele tem um outro problema. Jó 1:8. The Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God, and escheweth evil. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Seguindo, então, depois disso, Job is assailed or attacked by Satan. Jó é atacado por Satanás. Beginning around verse 13. Começando mais ou menos no versículo 13. And if you go to verse 22, the last verse, E se você for na última frase ali no 22, versículo 22, it says, In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Chapter 2. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 3. Said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. Jó 2:3. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. What has Satan done thus far? O que Satanás havia feito com a Jó até esse momento? Before that, before losing his children, Antes dele perder os filhos dele. it's a bit more than camels. hat seine Kamele verloren, etwas mehr noch. He loses everything. Hat alles verloren. Ele perde tudo. Material possessions. Todas as suas coisas materiais, seus bens materiais. Then he loses
all of his family, und dann seine ganze Então ele perde Familie, toda a sua família, außer exceto sua mulher, sua esposa. and now in chapter 2, Então no capítulo 2, God says Deus fala im he Kapitel, still hasn't done anything wrong, im Kapitel 2 que ele continua sem fazer nada de errado. er hat dennoch nichts Falsches getan. and then Satan says, E Satanás fala, him enough. é porque a gente não machucou ele o suficiente ainda. Ah ja. Eu tô parafraseando. Wir haben ihn nicht genug gehört. Verse 4. Vers 4. No verso Satan 4, answered the Lord, Sorry, sag. Satanás responde ao Senhor. Ihn nicht genug verletzt. and Satan answered the Lord and said, skin for skin. Da Fala sprach pele Satan, por pele. antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut. All that a man hath will he give for his life. Ja, alles, E was tudo der Mensch quanto o hat, homem tem dará der pela Mensch sua für vida. sein Leben. So now what happens to Job? E agora o que acontece com Jó? Was geschieht nun? O que acontece com Jó agora? Not tested, Não, ele não é testado. attacked. Jetzt wird Ele é eigenes Leben atacado. angegriffen. So now he gets attacked personally, Er wird Agora ele é atacado de forma pessoal. körperlich, persönlich angegriffen and he gets this plague or this disease. und er bekommt E ele, diese ele acaba tendo essa praga, essa doença. Verse 7. No versículo 7. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boil from the sole of his foot and to his crown. Da ging der Satan Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. And in verse 11, Então no versículo 11, his friends join him, treffen, os seus amigos se juntam a ele. supposedly to bring him comfort. ihn Em angeblich teoria era para trazer conforto para eles. They go there, but they don't speak with him at all. They just sit there silently. Eles vão lá, mas eles não falam com Jó, eles só sentam ao lado dele silenciosamente. ruhig herum. That's 2 verse 13. Das Isso é o verso 2, Kapitel 2, 13. Vers 13. Capítulo 2, verso 13. E agora, Into chapter 3, what does Job vamos para o capítulo 3. response to all that's happened to him? Auf O que Jó alles, was responde para todo esse passiert, ataque a ele? drei nun die Antwort Hiobs. Verse 1. He opens his mouth, Im Vers No 1, versículo 1, ele abre a boca dele cursed his day. und e amaldiçoou o seu dia. Job spake and said, Und Hiob begann und sprach, Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, There is a man-child conceived. o wäre Jó der Tag, 3:3 Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concedido um homem. Knabe ist gezeugt. Concebido um homem. Let that day be darkness. Let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. 3:4 Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a luz. Niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Let the day and the shadow of death stain it. Let a cloud dwell upon it. Let the blackness of the day terrify it. Hätte doch Versículo 5 Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Verse 7. Lo, let that night be solitary. Let no joyful voice come therein. Vers 7, Versículo 7 Ah, que solitária seja aquela noite e nela não entre voz de júbilo. Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning. Hätten sie 8 Amaldiçoem-nos aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. aufzuwecken. Because it shut not up verse 10. Because it shut not up Verso the doors 10. of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. Doch sie Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. vor meinen Augen. Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Warum starb ich 11 nicht gleich, Porque eu não morri, eu desde a mãe, e saindo do ventre não expirei. Verse
12. Vers 12. 12. Why did the knees prevent me? Or why the breast that I should suck? Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Dass ich daran trank. 13. 13. For now I should be dead. Denn jetzt läge Porque agora eu deveria estar morto. tot. So he continues to go on in this chapter. E ele continua nesse capítulo, Damit fährt gewissermaßen so fort Basically saying it was better that he should never have died. und sagt im basicamente falando que ele nunca deveria ter nascido, tot wäre. And then his friends begin que ele deveria ter morrido. Und dann E então seus amigos começam a responder im Kapitel no 4. capítulo 4. and basically what's their response? E basicamente qual é a resposta deles? Bei ihrer Antwort. So your Bible says Job reproved. Also Sua Bíblia está falando que Jó o reprova? Os reprova? Terminer zurechtgewiesen. So what they begin to do, O que eles começam a fazer, this is only the first of many interactions, isso é uma das suas primeiras interações de várias. Gesprächen, die sie haben, is they say there must be a problem. Eles falam, deve ter algum problema. es muss irgendein Problem geben. All these calamities Todas essas calamidades Unglücke could not have happened without a reason. hätten nicht não podem ter acontecido sem ter uma razão. einen Grund gegeben hätte. Proverbs 26 verse 2. Provérbios 26, 2. Vers 2. Okay, Proverbs 26 verse 2. Provérbios 26, 2. As the bird by wandering, as the swallow by flight, so the curse causeless shall not come. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. So this is clearly a parable, Então isso aqui claramente é uma parábola, and in fact, the literal part is in two pieces, two bits. e a parte literal ela está em duas partes. Teil ist in 2 Teilen geschrieben. What's the parable teaching? O que essa parábola aqui está ensinando? So the parable says the curse doesn't come without a reason, but what's the literal teaching? Eu sei que a parábola está falando que a maldição não vem sem uma causa, mas o que ela quer ensinar? Anybody understand what this parable is saying, the literal? Alguém consegue entender o que essa parábola está ensinando, o literal dela? Birds don't fly without reason. Vögel fliegen nicht ohne Pássaros não voam sem uma razão. Anyone else? Mais alguém? Isso foi uma sugestão de algum aluno. Okay, can you just repeat that? Você pode repetir isso? Es gibt einen Grund, warum Vögel davonfliegen. You can't understand what from the German?
Você não consegue entender uma palavra no alemão? What can't you understand? Was verstehst du vom O que você não consegue entender? Okay, I don't want you to do that. Tell me what the literal means. Eu quero que você fale o que o literal significa, não a parte espiritual. Sag mir, was das Buchstäbliche und nicht das Übertragene bedeutet. Buchstäblich, Vögel fliegen. The birds are flying. Que os pássaros estão voando. So what's the parable teaching us? Was lehrt O uns que das essa Gleichnis? parábola está nos ensinando? Ich kann nur den ersten Satz erklären, aber ein Gleichnis sehe ich nicht. The first part is supposed to teach you a spiritual lesson. Der erste A primeira Teil parte, ela sollte euch ein tenta te Gleichnis ensinar uma lição lehren. espiritual. What's the spiritual lesson that the verse is teaching? Qual é a lição espiritual que esse verso está ensinando? Was ist die geistliche Lektion? Connection. Connection. It says as. It starts with as. Wie? Wie ein Vogel fliegt. Brother Wolfgang, what does the parable mean? Irmão, o que essa parábola significa? I don't know. Also ich weiß auch nicht, was das Gleichnis ist. Okay, so Ok, então, they're flying away, but we're not sure why. eles estão voando para longe, mas a gente não sabe muito bem o porquê. And the spiritual, this phenomena that you're seeing, they're flying away for some reason. What is that supposed to teach us? E esse fenômeno deles estarem voando para longe, o que eles têm para nos ensinar? That's what- Steady, consistent. That's what it teaches in German, or you're just saying that? Isso é algo que eles estão falando em alemão ou você está só lendo o que você falou? No, I've got that. The birds fly away for whatever reason they're flying away. What spiritual lessons does that teach us? You're saying nothing is consistent. You think that's what the rest of the verse teaches? Eu entendi essa parte de que os pássaros estão voando por um motivo que a gente não entende, mas eu quero entender qual é a lição que quer trazer. Curse. No em alemão não está falando algo sobre uma maldição? Second part. Yeah, no, we've done the first bit because there's nothing else to say. The birds are flying away. I got that bit. Sim, essa parte eu entendi. Os pássaros estão voando para longe. Mir ist klar, im ersten Teil fliegen die Vögel nur weg. So the spiritual lesson means what? Was Qual é a bedeutet lição das? Just espiritual? as it means in Übertragung. German. Even an undeserved curse, what? Por que você ganha uma maldição que você não merece? Also dieser unverdiente Fluch passiert gar nicht. Even an undeserved curse is not happening. That means
the curse is deserved. Because there's lots of negatives in that. Você está falando... You're saying, even so, the curse that you deserve will come. Você está falando que você está falando que tem uma maldição que você merece, vai vir. Sure, but you turn it into a double negative. The undeserved will not come. That means there's... Você está falando duas coisas negativas. Uma maldição que você não merece não vai vir? Não entendi muito bem. Sure. Claro. But it doesn't change the meaning, does it? Mas não muda o sentido, muda? Come. Se algo que você não merece não vem, você estava usando duas coisas negativas juntos. Não vem, não merece. Okay. So if there's no cause, there's no curse. Ok, então se não tem uma causa, não tem uma maldição. There is no cause, or if there is no cause. No alemão fala que não tem uma causa ou se não tiver uma causa. It just says undeserved curse. Fala que é uma maldição que você não merece. Birds fly, undeserved curse. Assim como pássaros voam, uma maldição que você não merece. E que uma maldição que você não merece não acontece. So birds fly away, Então, pássaros voam para longe. and if there was a curse, E se há uma maldição, deserve that curse, e você não mereceu essa maldição, happen to it. o que vai acontecer? It wouldn't be there. Não vai estar lá, não vai existir. The bird analogy, it would Ou pela analogia do pássaro, fly away. vai acontecer o quê? Vai voar para longe. Because the birds are flying away. Porque os pássaros estão voando para longe. So as birds would fly away, Então, assim como os pássaros so voam, if there was a vagueiam, curse that you didn't deserve, então se existe uma maldição que você não merece, that came, that would fly away as well. então também ela vai voar para longe. Vai vaguear, voar. So Então, there's a curse that comes to the land tem uma maldição que vem para a terra, upon your family or upon you. em cima da sua família, sobre você. That curse, E se você não merecia essa maldição, what would happen to it? o que vai acontecer com ela? It would leave. Ela vai sair, vai embora. So, do you know a story that there's a curse that's coming? Você conhece alguma história que tem uma maldição que está vindo Everybody, e ela está procurando todo mundo? and those that don't deserve the curse, E aqueles que não merecem a maldição, the curse flies away, a maldição vai embora para longe, voa. and then the opposite of that, those deserve the curse. E o oposto disso, aqueles que merecem a maldição, a maldição não vai para longe, não voa. Sorry? Exodus 12. Êxodo 12. So this is the plague of Exodus. Isso são as pragas do Êxodo. So that's what this proverb or this parable is teaching you. Então é isso que esse provérbios aqui está ensinando. If a curse came Se uma maldição vem and you didn't deserve the curse, e você não merecia essa maldição, birds that fly away, assim como pássaros voam para longe, birds that leave, ou pássaros vagueiam, the curse would leave. a maldição também vai vagar. Are you okay with that parable now? Estamos bem agora com essa parábola? Sim? A curse that you don't deserve will fly away, just like birds
fly away. Ein Fluch, Uma maldição que você não merece, ela voa para longe, assim como pássaros também voam para longe. Miss Resta, you can speak to me. Irmã, To her. irmã Esther, você quer comentar algo? This is the total opposite to Job. Isso é completamente o oposto do que aconteceu com Jó. Geschichte von Hiob. What did we read in Job? Was haben wir bei O que a Hiob gente gelesen? leu em Jó? So we read that he had no faults, no mistakes. Er hatte A gente leu que ele não tinha nenhuma culpa, nenhum erro. Therefore, E de acordo com esse verso, então, diesen Verses according to this passage, therefore what should have happened to him? de acordo com essa passagem aqui, o que deveria ter acontecido com ele? Curse. es hätte Nenhuma maldição. keinen Sinn finden dürfen. But he got a curse, Aber Mas ele recebeu uma maldição. and not just a curse, it's a big one. und das E não só uma maldição pequena, uma bem grande. Curse didn't fly away, it stayed and got worse and worse. und der Fluch, E a maldição não voou para longe, ela ficou e ficou cada vez pior. How many curses does he have? Quantas maldições ele aconteceu com ele? Go through them. A gente não viu ainda. angeschaut. So what we did was we counted at least 3 Wir haben A gente contou pelo menos 3 possessions, der Besitz, posições, Familie coisas, uma família und er e com ele mesmo. at least 3. mindestens. São pelo menos 3. And then if you look about the possessions, how many was that? Und wenn E se você vê posições, bens, materiais, o que a gente encontra? 13. Vers 3, Verso 13. Do we know? Or? Chapter 1, Yes, 113. Kapitel 1, No 13, capítulo 1, versículo 13. Let's do quickly. Nos 3 capítulos. Just tell us the verse. Me fala o verso, por favor. Vers 14, 14. So you have the 1:14. ox and asses. die Ochsen und die Esel. So the Sabaeans Os take bois e them as jumentas, Die as Sabäer pessoas haben die levam isso, mensageiro, and they kill all the servants with him. und e depois matam todos os seus servos também. So that's one. Isso é uma coisa, ein Fluch. The uma maldição. animals and servants are all killed in one. Os seus servos e animais são todos mortos em uma maldição. To me. A próxima, depois, irmã Tamina. So the next, A próxima, the sheep and the servants, they are burned or destroyed supernaturally. Der nächste os Fluch ist servos e ovelhas são queimados de forma supernatural. Knechte, die übernatürlich verbrannt wurden. So the animals and the servants that take care of the animals are killed in 14 and 15. Die Knechte, die Então, os seus animais e servos são mortos 14, no 13 e 14. And then another group of animals and their Depois, overseers are killed in 16. und depois outros grupos de animais é morto no 16. deren Aufseher wurden im Kapitel 16. Animais e servos. The first curse, A primeira maldição. is produced by what? Who? A primeira maldição é produzida por quem? People. Durch Menschen. Pessoas. The second curse, Der A zweite segunda maldição, fire or fogo ou is fire of God. fogo de quem? Fogo de Deus, fala Fire no of 16. Feuer Gottes. Fogo de Deus. What is the fire of God? You got marginal reading? The great fire. Was ist das große Feuer? Um grande fogo a gente consegue ver. Depois no 17, So now the Babylonians have come agora os babilônios vão vir Fallen. and they've taken away the camels and their servants. Sie haben die Kamele. Eles pegam agora os camelos e os seus servos. People, Es geht wieder um ein Então agora são pessoas, natureza people. e pessoas. 18. 18. Yet speaking, there was another servant that came and said, Estando ainda ele falando, veio outro. "We're in the house,
E disse os filhos. in the house, that's verse 18. Also Vers 18. O 18 fala os filhos que estão ainda dentro da sua casa. Kinder im Haus waren. And then what happens? Was Então o que acontece? What came to it? O que veio? Da kam Veio um vento aus der Wüste und hat die vier Ecken des Hauses zerstört. Okay, so Então, you can already, if you, I don't know if you ever looked at all of this, but can we see a pattern developing? não sei se vocês já viram isso, mas a gente pode ver um padrão se desenvolvendo. I don't have a screen on my computer, so I can't see what they're seeing. Eu vou olhar numa tela aqui no meu computador. So we're in Job Então nós estamos aqui em Jó 1. Kapitel 1. 1. And what verses did we look at? Welche Verse haben E wir qual denn verso angeschaut? que a gente tem que olhar? So we had Que a gente já olhou. Vers 14 É o 14 16. bis 16. até o 16. These are animals Isso daqui são os animais Freie Tiere and servants. und Diener. e servos. Then we had which verse? Depois a gente tem quais Sorry, versos? 15, sorry. Also Não, es geht um perdão, eu Verse quis dizer 14 e 15 aqui. 16, Vers O 16, we have nós temos animals animais and servants. und Diener. e serventes e servos. 17, Im Vers No 17 17, animals Tiere animais and servants. und Diener. e servos. And then 18 to 19, Und 18 Então, o bis 18 ao 19, Familie família, children. und Kinder. crianças, filhos. And their house. Und ihr Haus. E a casa. Okay, what's causing this one, the first one? O que está causando esse primeiro aqui? Das erste. This is caused by people. Der Isso é Grund causado por pessoas. Volk, Menschen. Sister Amy, can you find out what a Sabaean is? Irmã Ana, você pode achar o que é Herausfinden, was Sabians? Sabäer bedeutet. Vers 16, Fire. No 16, fogo. 17. 17. No 17, We okay to put Babylon? podemos colocar Wollen wir Babilônios. Babylon Tá hinten ok se a rein? gente colocar Babilônios? 16 is nature. 16 16 é natureza, Fire. o fogo. nämlich People. Feuer, Volk, Aqui é pessoas, Babylon. Babylon. babilônios. And the last one. E o último, Und das letzte, natureza, vento. Nature. Wind. die Natur, der Wind. 71, 64. Sorry. 76, 76, 14, yeah? 7614. Ela tá procurando o que quer saber antes. Ela viu o que significa a palavra específica. E ela tá dando esse código da palavra. Descendant of Ham. So this is the descendant of Ham. Die, Esses são os die descendentes Abkömmlinge von Noahs Sohn Ham sind die Sabäer. So it's a nation in São os South descendentes de Arabia. Sem, filhos de Noé. Nation in A descendente do sul da Arábia. So this is one of Abraham's children or É um descendants dos from, I guess you call it his second wife, einer von Keturah. Abrahams É um dos descendentes de Kindern, Abraão. Abkömmlingen von seiner zweiten Acho que Frau, da sua segunda esposa. His third wife, but und Talvez terceira. Frau.
say the word is Sheba, Which word? Shiva? they said the word is Sheba. Das Wort Eles bedeutet estão falando a Sheba. palavra é Sheba. Sheba, o que você quer dizer com isso? Oh, okay, that's the Hebrew word. Also das Isso é uma hebräische palavra no hebreu. Wort für Sabea ist Sheba. Okay, so these people are from Essas Saudi pessoas Arabia, são Dieses Volk ist aus dos Südarabien. sudeste da Arábia, está falando? that's verse 15. É o verso 15. Sabeus, People from Ethiopia. português. Is that what you said? Pessoas da Etiópia, é isso que você está falando? Menschen von Äthiopien. Okay, so let's summarize what all of this means. Wir wollen das jetzt Ok, zusammenfassen. vamos was resumir o que alles tudo bedeutet. isso significa. The Sabaeans Die Sabäer Os sabeus are a symbol of people. sind é um símbolo de pessoas. It says they're the early progenitors of the Ethiopians. Ele fala que eles são um dos primeiros progenitores What is a progenitores da progenitor? Etiópia. was O que significa progenitor? Fourth father. Um antepassado. So these are the forefathers of the Ethiopians. Das sind die Então esses são os antepassados das pessoas da Etiópia. die Stammeltern der Äthiopier. So if you go to Brown Driver Briggs, Se você for pro Brown John Briggs, é um dicionário. Lest, primary definition means what? Qual é a definição primária? geschrieben, was die Hauptdefinition ist. Good. So this is a seven or an oath. Isso daqui é um 7 ou um juramento. Ein 7, die Zahl 7 oder ein Fluch. Ein Schwur. Entschuldigung. Schwur oder 7. One second. Um segundo. And the number as you said? Qual é o número que você falou? Seven. 7. 7. Leviticus 26. 25:20. You should be able to tell me. You should be able to find out if it's the same word or not. Du solltest sehr Você deveria saber me dizer se é a mesma palavra ou não. gleich ist wie in 3. Mose 26. So if you have your computers, you should be able to answer Sister Esther's question. Se vocês estão com seu computador, vocês deveriam saber responder essa pergunta da irmã Esther. Sorry? Es kam schon ein Ja. Sister Sarah? Irmã Sara, Ja. Same word? é a mesma palavra? Leviticus 26:18. Se você for para Levíticos 26, 18, So in Leviticus 26:18, então em Levíticos 26, 18, that word is H7650. H 76, So 50. 51.
H7651. É a palavra, está falando do número, que vem tá falando do número da palavra no dicionário. and it's related Ela está relacionada com 58. Und es bezieht a sich auf palavra do número 58. So if you look at the word itself, Se você olha a palavra por si só, it's Sheba, é Sabeu, but it's a slightly different Hebrew word. aber mas é uma palavra um pouquinho diferente no hebreu. leicht unterschiedlich. Yep. What was it? So in this case, in Leviticus, Então, aqui em Levíticos, what is this word mean? Was o bedeutet que essa palavra significa? It just means the number 7. It's just a number. dort steht Só significa o número 7, é só um número. If you go to 50, 7650, which is the word it comes from, wenn du nach Se você for para a palavra 50, ele está falando do número, que é a palavra de onde foi originada. was Agora, o que significa aqui? it means to give an oath, einen Significa dar um juramento, juramento, and that oath can be something good or bad. und der Eid E esse kann gut oder schlecht sein. juramento pode ser algo bom ou ruim. For instance, Du kannst Você jemanden pode xingar alguém, por exemplo. to curse somebody? like a 4-letter word. You swear at someone, call them a bad name. Ja, Tipo, xingar alguém e falar um nome, chamar ela de nome ruim. das ist ein Schimpfwort. You can say something nice to them, you can bless them, or you can say something bad to them, you can curse them. Ja, du Você kannst pode abençoá-lo, falar algo bom, sagen, ou você pode falar algo jemand ruim e sagen, xingá-lo. jemanden segnen oder was Schlechtes sagen, ihn verfluchen. So that's where this word comes from, and then in the Ja. verse itself it says 7. Daher kommt É das daí Wort que vem essa palavra, só que nesse verso só tem a palavra 7. So if you go back to Job, Und wenn Se du você voltar para Jó, in Hiob bewegst, Job this word is the Sabaeans. em Jó, essa palavra está como sabeus. Now, remember the word Sabaean is actually a people, so it can't be a number. das Wort Lembre que a palavra sabeu são pessoas, não pode ser um número, But it still has the same roots. aber es hat mas ainda tem a mesma raiz. So we would expect it not to be the same Hebrew number. also Então a gente espera que não seja o mesmo número no hebreu, welche strong number ist. But it will still have the same concept or idea. Aber mas a gente ainda tem o mesmo conceito ou ideia. If we're okay with that concept. Se a gente está ok com esse conceito. This is a family name. das ist Isso é um nome de uma família. Family name und der E o nome da família says in the in the fala aqui no verso. means the same thing as bedeutet the name in Leviticus 26. das gleiche A wie definição é a mesma do que significa aqui em Levíticos 26. Estamos bem com isso? 76:14. 76,14, Ele está falando o número da palavra 16. da bedeutet A palavra por si só significa 7, oder ou um julgamento. But if you look at the story, aber wenn du Mas se você olhar a história, dir anschaust, it says the Sabaeans fell upon them. fala que os sabeus in Hiob, dass caíram sobre ele. die Sabäer über sie herfielen, A number didn't come and attack them, it was people. Não tem como um número vir atacar eles. São pessoas que atacam. war ein Volk, also eine Anzahl, die sie angriff. The name of that people means 7 O nome Der desse Name povo der- significa des 7. Volkes bedeutet 7, because they come from the people called Sheba. weil sie Porque eles vieram desse povo que se chama Sabeu. von dem Volk Sheba. So the Hebrew number wouldn't be the same number, but the concepts would still be the same. Então o número em hebreu não é o mesmo, mas o conceito é o mesmo. Ist gleich. Are we all okay with that? Estamos todos bem com isso? So the symbology Então a simbologia of this first attack Von diesem desse primeiro ataque is what? é o quê? geht's da. Who are these people Quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo? by their very name? Pelo próprio nome deles.
curse. Isso daqui é a maldição. So they fulfill their name, the curse. Sie erfüllen Então eles cumpriram ihren com o seu Namen nome gerecht. uma maldição. Second group that comes to them, O segundo grupo que vem, verse 17, Comes to here. verso 17, comes to them, his family, Also die vem Schreiben até a família de Jó. über die Familie Herfeld. it says the Chaldeans. I kept on changing it to the Babylonians, but it says Chaldeans. Es steht dort Fala caldeus, eu fico falando que é babilônios, mas aqui tá chamando de caldeus. So this is 37:78. das ist Essa é a palavra 37, 78. 78. 37, 78. Yes. Looking at it doesn't say Babylon, it says Chaldeans. That's why. Não fala ba- Going back não to the fala- proper word. Sondern Não fala babilônios, fala caldeus. Eu vou começar a usar o nome próprio que fala aqui. I didn't hear what you said. So in verse 17, and it's Então Chaldeans. estamos no verso 17 e são os caldeus. 37:78. É a palavra 37, 78. So if you it says these are the people that come from dort steht, das ist das Volk, Aqui fala que é o povo que vem Tigris, das vom do, Tiber und von den entre o rio Tigres e Eufrates, Mesopotamia, von Mesopotamien. Mesopotâmia. call it China, Nós vamos chamar de China. Nós chamamos de China. bezeichnen. the land between two rivers, the Euphrates and the Tigris, Das Land zwischen beiden A terra entre os dois rios, Eufrates e Tigre, area of Babylon. und das ist das Gebiet que é a área de Babilônia. In Strong's, Na Strongs, Strong's-Verzeichnis it doesn't give you much. I didn't find it particularly helpful. It just não te dá tells muita, these names. sind não te dá muita informação. Não achei que ela ajudou muito. Te dá muitos nomes. Yes. So we'll go back to Brown Driver Briggs. Braun, Driver, Sim, vamos voltar para esse Brown Driggs. You do find the number 4 in all of their ancestry. man sieht die Você acha esse número 4 em todos esses ancestrais. Okay. So I want to go to Strong's Ok, então eu quero ir para Strongs. 37:78. 37, 37,57. 37, And it comes from 78. 37:77, one und less. es kommt von H, E vem do 37,77, um número a menos. So what does 37:77 mean? was bedeutet 37? O que 37,77 significa? It means increase. Zunahme, Significa And also aumentar. 4. E também significa o número 4. Hier. So this is an Então increase. isso Das ist eine é um aumento, um crescer. The punishment is, or the curse is increasing. der Fluch Essa punição, ou ela está aumentando. And it also says, und es sagt E auch, também fala que, go to Brown Driver Briggs, wenn du dir Braun quando você vai para Brown Driggs, esse dicionário que a gente está usando, Clod breakers. quebrador de torrões. Sister Sarah, what is a clod breaker? steht Irmã Sara, o que é um quebrador de torrões? Think after a plow. Good. É o que vem antes do arar. Hinter dem Flug. Harrowing. Eine Ecke. Isso é uma ferramenta grade. Me fala o que é um torrão. Was ist Klott? So clod is a lump of soil. Say that, yeah? Então, torrão é um conjunto de solo. Mutterboden. So you have this lump of soil, Você tem esse monte de terra junto Du diesen e você vai quebrar. nimmst und zerbrichst. and you called it harrowing. E você chamou de grade, Das ist eine Ecke. de gradear, aquela ferramenta da agricultura. Klumpenbrecher. Without Die Ecke. understanding all the intricacies of
what's going on, the names, the definitions, ohne dass man sich Mesmo sem entender todos esses nomes e definições que a gente falou aqui, genau angeschaut hat, and if you've made the connection, du aber eine e se você já fez as the conexões, lumps of soil which are going to be cut up, wenn du diese você tem esses conjuntos de solos que vai ser quebrado. what's the connection between, why would it be called clod breakers here? warum Qual é a conexão? Por que ele é chamado de quebrador de torrões aqui? Because you said you connected breaking of clods to something else. denn du hast Você conectou quebrar torrões com outra coisa. What happens before you harrow? was O que acontece antes de você gradear, usar a grade? My thought process. Ecke gebrauchst. Você seguiu o processo? First, no. What comes O que vem first? primeiro? Something comes first, and Irgendetwas geschieht zuerst Algo vem primeiro e então then you break the clods. und dann você quebra os torrões. Something has to come first. Algo tem que vir primeiro. plauen. The ploughing. Das Pflügen O arar. zuerst. So something comes first. Es kommt etwas vorher Então algo vem primeiro und e então It's not enough. não é o suficiente. Ploughing is not enough. das Pflügen O arar natürlich auch. não é suficiente. Maybe just give us a quick rundown of why ploughing is not enough. Warum Talvez a gente possa falar um pouco do porquê o arar não é suficiente, no literal. So when you plough, wenn man pflügt, Então, quando você ara, lumps of soil, você tem grandes torrões, quantidade de solo, soil with, amongst those big lumps, you have to break the soil down. Is that what you said? da rein e você não consegue plantar ali porque é muito grande. Foi isso que você falou? Okay, so you can. man kann es Então, zwar, mas você pode. Problem. Now, I'm not an expert on sowing, ich bin Qual é o problema? Eu não sei muito sobre welches isso. Problem sehen wir dann, but if you're ploughing wenn du pflügst, Mas se você está arando, hier ist der Grund aqui and está o chão. you put a knife to this ground, und in E você coloca uma Grund faca aqui nesse chão, and you quebra. don't just get this, Você não consegue só isso daqui. you get something that's on top like that. du Você bota algo que tá aqui no topo, assim, que sai por cima. In here is out here. Tudo que tava aqui vai aqui pra fora. jetzt oben drauf. And if you sowed here, because you said you could sow, Du sagst, man könnte zwar säen, E se você lidou com solo aqui, porque você falou que você podia fazer isso, você plantou. wenn Qual du é o problema? sorry. So you have to tell me. I don't know, but can you sow seeds too deep? kann man Samen säen, wenn Não sei, mas vocês sabem se a gente pode plantar uma semente tão profundo assim? und ihn bedeckst. So seeds cannot. If you bury them too deep, they will never Wenn du resurrect. They'll never Samen grow. zu tief ein, Se você coloca uma semente muito fundo, ela nunca vai crescer ou ressurgir, Just do the ploughing. ressuscitar. nur lediglich Então, se tem só o arar, It's not sufficient to sow. das, não é o suficiente para plantar. So then you have to harrow. dann kommt die Então, Enge. você tem que passar essa grade, Du musst die quebrar os torrões. auseinanderbrechen. So what's happening here? Was geschieht hier? Então, o que está acontecendo aqui, Sister Sarah. I'll go with Sister Sarah. irmã Sara? So the curse is not enough. Der Fluch langt A maldição não é o Now suficiente. you have to do more. Jetzt musst du noch mehr tun. Então, você tem que fazer mais. Breaking of the clods. Wenn dies hier Se isso daqui é o quebrar torrões, Mist, What's the creating of the clods? woher o kommt que dann criou os torrões? Curse. durch den A maldição? This is the clod das ist der- manufacturer. das ist der Esse daqui é quem fez, quem criou o torrão. hier E werden esse daqui é o quebrar do torrão. Okay, so all of this is in preparation for something. all das ist die Tudo isso está sendo preparado para algo. Start going down an agricultural line. wenn or wir, thought Se você ir para wir uns se você ir para a linha de agricultura, para todo esse processo, bewegen, And when I was trying to draw out a response from you, als ich eine Antwort von euch e eu wollte, vou começar a desenhar para ver uma resposta de vocês. habe ich gefragt, Eu perguntei o que vem antes you disso, said fallow ground. und e ihr você habt disse gesagt, terreno baldio. And what kind of ground is fallow ground?
Und welche E que Art, tipo de solo, terreno é esse terreno baldio? Australian? What is fallow ground? Irmã, o que é um terreno baldio? It was not worked on. das wurde noch nie Que bearbeitet. não foi What trabalhado. happens if you don't take care of the ground? Und was passiert, E o que wenn acontece se du, você não cuida kein do solo, Auge auf dein Land hast? do chão? It'll get worse. Das Land Vai ficar pior. It overgrows. Vai crescer, verwuchert. crescer outras coisas, crescer muitas coisas. In Job, Então, deixa sua mão aí segurando em Jó Ausgeschlagen and go to Jeremiah. und e vá para Jeremias. And you go to Jeremiah 4. Jeremias 4. And which verse you want to go to? Qual verso que você quer ir? A little bit less than 6. Jeremiah 4, verse 3. 4, Vers 3. Jeremias 4, 3. Really? What are you looking for? Give me the O que você está procurando? Me fala a palavra-chave que você está procurando. Schlüsselwort. Arar? Pflügen. So read the verse. And what are you plowing? Was? Leia o verso e me fala o que você está arando. I think it says don't plow. Porque eu acho que está falando que não é para arar. Steht da nicht. Du sollst nicht pflügen. If you said plow. So, why should you not sow? Warum Por que sollst du você não deve plantar? Semear? You didn't plow yet. Weil du noch nicht Porque você ainda não arou. So it says, don't sow among thorns. sähe nicht unter die Dornen. Então fala, não semeie entre It does espinhos. mention plowing. Es erwähnt das E Pflügen nicht. sim menciona sobre o arar. It does mention the word plowing, Das Wort pflügen wird zwar erwähnt, Entschuldigung. but it says you're not allowed to sow among thorns. Es heißt aber auch, E fala, não pode semear entre os espinhos. Sister Tamina. Irmã Tamina, verso 3. Tamina, erklär uns. Explique-o, por favor. You should plow your land. Du sollst dein Land pflügen. Você deve arar sua terra. You should plow your land because you're not allowed to sow if there are thorns on the land. Du sollst dein Land pflügen, denn du Você deve arar sua terra porque você não pode plantar onde tem espinhos. So it says fallow ground. Es heißt hier, Então aqui fala sobre o terreno What baldio. will you have on fallow ground, Sister Aileen? was finden wir auf Brachland? E o que você tem aqui nesse solo? Dornen gibt es dort. Você tem espinhos aqui. Sister Sarah, what are thorns a symbol of? Wofür sind Dornen? O que significa espinhos? É símbolo de quê? Sin. Für die Sünde. Pecado. Clearly talking about sin. Hier spricht es Isso claramente está falando sobre pecado. It doesn't say sin in the verses. What does it say? Não fala pecado nos versos. O que ele fala? der Vers. Foreskin of your heart is a symbol. Which verse now? I don't want to go to the verse yet, but foreskin is symbol. I want what it is. Don't go symbol to symbol. Es, Não vá de símbolo para símbolo. Eu quero saber o que significa. What are thorns? was sind Dornen? O que são espinhos? Someone said sin, which is fine, but it doesn't say sin in these verses. Jemand sagt, Alguém aqui falou pecado, que está bem, mas é que não fala espinhos aqui nos versos. You've gone from symbol to symbol. wenn du Você jetzt está indo de símbolo para outro símbolo. Eu quero saber o que significa. Symbol, aber sagst nicht, was es bedeutet. Sorry? Defiled. What did you, I didn't hear. Defiled heart. Ein beschmutztes Herz. Coração quebrado. Say defiled anywhere. Steht aber nicht. Contaminado. Não fala contaminado em nenhum lugar.
Üble Taten, verse 4. Vers 4 No verso 4 1. und Vers e 1. 1. Can you do verse 1, Sister Sarah? Alguém pode ir pro verso 1? Irmã Sara, pode ir pro verso 1. Abominations. Gräuel. Abominações. Abominations. Was O sollst que du você mit tem que ihnen fazer com as suas abominações? Cut them away so I can't see them. Du sollst sie Você corta elas e tira para que a gente não possa ver. If you put your abominations out of my sight, Wenn du die Se Gräuel você aus tira as meinem- abominações vor meinem diante de mim, schaffst, that means plow them out. das heißt, isso significa They're ará-las. the thorns. sorry? They are the thorns. The thorns of the abominations. Ja, die Dornen Esses sind são os die espinhos. Gräuel Os espinhos são as abominações. Sin. und wir nennen E nós vamos chamar de pecado. So, Então, is it true? Stimmt es? é verdade. Where do we go? Proverbs. Se a gente for para Provérbios. Thank you. Proverbs 26:2. In, Provérbios 26, 2. 2. Sister Esther, what does Proverbs 26:2 say? Irmã Esther, o que Provérbios 26, 2 fala? If you didn't deserve the curse, Wenn du den Fluch Que se você não merece a maldição, if you didn't deserve the curse, wenn du den Fluch se você não mereceu a maldição, it would fly away, dann wird ela vai voar para longe. with the implication that it wouldn't even come, but it just said it would fly away like birds fly away. also Implicando que ela nem viria, mas se ela vier, vai vir e vai voar para longe. wie die Vögel. What happened O to que aconteceu? the curse on Job? Oh, do you believe que that, aconte- by the way? Glaubst du? Calma, você acredita nisso? You don't A believe propósito. Proverbs 26:2? Ou você não acredita em Provérbios 26, 2? Said no. 2 ist, Irmã Tamina tá falando que não, que ela não acredita. Sister Aileen, do you believe that? Irmã, você You acredita don't nisso? believe it either. Sister Esther, Você também não? Irmã Esther? you believe it? Você acredita? You think life is that easy because it's in the Bible? You must stand on it. glaubst du, dass das Leben so Você acha que a vida é fácil assim, só porque está na Bíblia, então é assim? Sorry? Well, I'm just asking if you agree. So you don't agree with Proverbs 26? You don't agree Eu with tô it? perguntando se You você... do. Sister Sarah? Tô perguntando se você Sarah, stimmst du? concorda com Provérbios 26, ou 26, 2. Irmã Sara, você? It would be nice. Politically Ela falou, seria bom. You- no, do you agree? Believe it or not, it'd be nice. Você acredita ou não? Oh, is that what you mean? Would be nice if you could believe that. Es wäre schön, wenn ich das Você quer dizer que seria bom se você pudesse acreditar? It'd be nice if it was true. Es wäre schön, wenn es wahr wäre. Você quer dizer que seria bom se fosse verdade? Und Schwester E a irmã Cássio está falando. Change of direction. ändere Vou deine mudar de direção. It's not true. You don't believe it. Es ist Ela tá falando, não é verdade, você não acredita. Did I get that right? You don't believe it? É isso? É verdade? Você não acredita? Mas seria bom se fosse verdade? Okay. Ok. Wolfgang. I would say it's true. It's true. Irmão, So, é verdade pra ele. we've got a generation intergenerational gap. Então temos um Rahmen zwischen den espaço Generationen. aí entre gerações. Moderator. Ich bin nur Eu der sou o Moderator. moderador. I just want to be moderate. Vou tentar aqui moderar. So some people don't believe the statement, Also Algumas einige pessoas glauben aqui não acreditam nessa afirmação. and they don't believe the statement und sie glauben E eles nicht não an acreditam nessa afirmação. because Por quê? even though it was told you, obwohl Porque mesmo que foi contado pra você, dito pra você, yet you would not believe it. du würdest es você ainda assim não acredita. glauben. That's interesting. Isso é interessante. It needs more explanation. Es braucht noch mehr Erklärung. Tem mais explicação. Just checking if I can see something.
Só um minuto, se eu tô querendo checar uma coisa aqui. Yeah. I like this. Habakkuk 1:5. Abacuque Ich mag 1:5. Habakuk 1,5. This is taking the verse out of context. Diesen Vers nehmen Isso wir é aus dem pegar um Zusammenhang. texto fora do contexto. So pre-warn you. Ich Já estou te avisando. 1:5. Habakuk 1:5. 1,5. Abacuque. Okay. So is this out of context, Sister Tamina? Ist das Tá auch- fora de contexto, irmã Tamina? I said it was. You tell me you agree. Out of context or not out of context? Eu te falei que sim. Você concorda ou não? Está dentro ou É fora isso do ou não? contexto? Sim ou não? Ist das ein Ja oder ein Nein? You said Du hast Você gesagt, está falando you don't believe Proverbs que você não acredita 2 du glaubst em Provérbios 26:2, 26,2 richtig ist, because you have evidence. weil du dafür Beweise porque você tem Brady evidências. said the same. Aline sagt, A irmã Elian falou And também. Sister Sarah said it would be nice if it were true. E a irmã Sara tá falando que seria bom se fosse verdade. And Sister Esther and Brother Wolfgang said it's not. It is true. Und Esther und Wolfgang sagen, es E ist outras pessoas estão wahr. falando que sim, é verdade. And I said, Und ich habe E eu gesagt, quero falar aqui o que eu falei. I'm the moderator. No, after that bit. I said, Antes de falar que eu era moderador, eu falei o if quê? it were true, auch wenn es Que wahr mesmo se for verdade, you wouldn't believe it. glaubst du es trotzdem. você não vai acreditar. Você não acredita. Let's go to Habakkuk 1:5. Und dann habe ich gesagt, Então eu falei, vamos para Abacuque Habakuk 1:5. 1,5 gehen. And I said it's not connected. Und ich E sage, eu tô te falando que não estão conectados, está fora de contexto. außerhalb des Kontexts. You said thank you. Und du sagst E danke. você falou obrigada, Is it out of context? Meine Frage lautet, mas a minha pergunta é, está fora de contexto? With our line of thought, with our study, yes. Because we've gone from Job to Proverbs. So is this in context? Será que está dentro do contexto? Porque a gente foi de Jó para Provérbios. Within our study. mit uns. Dentro do nosso estudo, eu digo. I want to connect Proverbs and Job. Ich würde Sprüche Eu quero conectar Provérbios e Jó, verbinden, Because you have made the disconnect. weil du hast porque vocês desconectaram. Principle that you've used to disconnect them, und das E o Prinzip princípio que vocês usaram para desconectá-los, auseinanderzureißen, I'm guessing, so eu denke ich, acho que based upon this. é baseado nisso daqui. 1:8 1,8 1:8 and 2:3. und 2, e 3. 2:3. Which book? Welches Qual Buch? livro? Você me fala. Job 1:8. Jó. Job Jó 2:3. 1:8 Und Hiob e Jó 2:3. 2,3. Based upon what principle? Welches Prinzip? Baseado em qual princípio? Job Hiob, Jó is é sinless. Hiob hat keine Sünde. pecador. É sem pecado, perdão. He didn't deserve the curse. Er hat den Fluch nicht Ele não merecia a maldição. He deserved the curse because he was, it says, righteous, upright. nämlich Ele não merecia a maldição porque fala que ele era justo. aufrecht. If you don't like that, go for a stronger one. Und wenn du das nicht Se magst, você não gosta disso, você pode pegar uma palavra mais forte. Qual é o verso mais forte que a gente leu aqui? Two I just gave. Eu pulei. Eu pulei ele quando a gente estava lá lendo. We did read it. wir haben es gelesen, 1:22. 1:22. Even after all of this, he sinned not. E depois de tudo isso, ele ainda assim não pecou. Who's Judah? Oh, okay. So let's come back to Habakkuk. Wir schauen uns Ok, jetzt vamos an. voltar para Abacuque. Out of context. Está 1:5. fora de contexto. Steht, 1:5. 1,5 in irgendwelchem Zusammenhang. I'm going to cut halfway into the verse. For Eu vou I cortar will na metade do work a verso. work in your days which you will not believe, though it be told you. Der zweite Teil Porque der realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. erzählte. So I asked the question, Ich frage, Então eu fiz uma pergunta. Foi te falado, foi te contado para você. wo? Aonde? Proverbs 26:2, it was told you. In Sprüche 26. Provérbios 26:2. Alguém contaram para você. Aber du hast nicht Mas geglaubt. você não acreditou. Because in Job you don't like that.
Porque lá em Jó você não gostou disso. Because according to Job, Denn gemäß Porque de you acordo don't com Jó, like what Proverbs is saying. dann mag você não gosta do que em Provérbios está falando. Okay, so Ok, então, we're in Habakkuk. wir sind jetzt agora in estamos em Habakkuk. Abacuque. Let me just go to Habakkuk. Deixa eu ir para And we're Abacuque in aqui. 5. Estamos no versículo 5. And I said it's out of context, you agreed. E eu falei pra você, tá fora de contexto, e você concordou. Das war außerhalb des Zusammenhangs. Because I had this random phrase and it ended up being a Bible verse. Eu peguei essa frase aleatória e ela está num verso. Ich hatte Que eu diese mexi um pouco nela. zufälligen Ausdruck gewählt, den ich dann einen Bibelvers, den ich vertreten habe. Now I know people don't like this when I do this. Eu sei que as pessoas não gostam quando eu faço isso. Tue, They say I manipulate and twist denn Eles estão falando que eu estou manipulando o verso verdrehe and make you look bad. und e das sieht faz schlecht aus. parecer que ele é mau. Notice Aber ihr habt Mas você vai notar when I took you to verse 5, what did I specifically say before I read it? was que war quando eu fui para esse versículo 5, o que especificamente eu falei antes de ler? 5 geführt habe. Before that? No, after that I said this. I'm only going to read Eu só vou ler. the last part. I said I'm going to cut into the verse. Also ich Eu vou habe cortar na metade do verso, eu vou ler só a metade. in den Vers hinein Now you thought I was doing that because I was nice. und E você dann gesagt, pensou que eu tava fazendo isso porque eu sou bonzinho. Sister Tamina did this. Sarah knew I wasn't. A irmã Tamina achou, parece. A irmã Sara sabia que eu não era. You're saying like, no, you're not nice. Tamina hat gesagt, das ist nett von dir. Você tá falando que eu não sou Verse bonzinho. 5. Vers Verso 5. Behold ye among the heathen Vede entre os gentios e olhai. just that bit. What does that Só mean? essa parte. Behold ye among the heathen. Só essa parte, o que significa isso? How do you read that? unter den Heiden Irmão, como você lê isso? German or you can do in German. Se você tiver em alemão, pode fazer em alemão. You'll get the right answer. Em alemão você vai conseguir a resposta certa. Problem. Em inglês é o problema. What does the first bit mean? O que Behold essa ye primeira among the parte? heathen. O que essa primeira parte significa? Vede entre os gentios. Stay where? Fique aí, fique aonde? Stay in sin between the heathen. Fique entre pecados. No, you asked me about the king. É isso que significa em alemão? Okay, I thought you had the German there because it does not say that in German. Porque em alemão não fala assim. In the King James it says that. Na King James fala assim. Let's look around between the heathens. Yes, so a new Então em in alemão German it means look at the heathen. fala, olhe os gentios. Not only look at them, but you said look. Look around. Não Look só olhe, around. mas olhe em volta dos gentios. Heiden, In the King James it says it differently. Na King James fala diferente. anders. Yes. In the King James it says you are heathen. Na King James fala, você é o gentio. Du bist Teil der Heiden. Yes. So it's really easy to misread verse 5. É muito fácil de ler errado o verso 5. Sehr einfach falsch verstehen. So it actually does mean, Na verdade, o que significa? Tat, by the way, it is connected, but it's just a side thought. A propósito, isso está conectado, mas é um pensamento à parte. ein Because Querverweis. Brother Wolfgang asked me to look at Wilkinson's book 2 weeks ago. Porque umas 2 semanas atrás um irmão falou para eu olhar um livro Which basically says the King James is the only Bible to use. que fala que a King James é a única Bíblia que pode ser usada. Die einzig wirkliche Bibel ist, die wir benutzen sollen. Which I agree on. Que eu concordo. Which I agree on. Damit stimme ich überein. But he makes that argument to attack the Revised Version. Aber Mas hat ele die, faz isso para atacar as versões revisadas. gegriffen. And the problem is E o problema é the German version, a versão alemã, Deutsche Version even in plural, I'm going to say German versions, as versões alemã, always lean or always favor the Revised Version reading, not the King James reading. Sie sempre favorecem as versões revisadas, não a King James. King James Bibel. But English also said among the heathen. Ist das When I asked you what it meant, Quando eu pergunto para você o que significa, was bedeutet?
you said it the same way Sister Sarah did. It sounds like it's saying you are among the heathen. That means you are like the heathen. Parece que você está falando que você está junto com os gentios. And when I tell you, E quando eu te you falo, don't believe it. você não acredita. euch gesagt habe, glaubt ihr das nicht. But the verse is not saying that at all. Mas o verso não está falando Der isso. Vers sagt das überhaupt nicht. The only point I'm trying to make O ponto que eu estou tentando fazer is that when we talk about the King James only, é que quando a gente apenas olha a King James, James richtig ist, we should really be careful about what we mean when we say that. dann müssen devemos wir ter muito sehr cuidado quando o que a gente quer dizer quando a gente fala isso. bitte? Wenn wir das sagen, ja. However you work out the percentages, I don't know what it is, but about a quarter or a third of this movement, maybe even up to half of this movement, Ungefähr Eu não sei direito a porcentagem, talvez um quarto, um terço, ou talvez a metade desse movimento Bible, benutzt die não usa a Bíblia King James. die Franzosen, Franceses, Portuguese, português German, e alemão Spanish. e espanhol. They may think they're using King James, Talvez eles pensam que eles estão usando a King James, but the way they're translated differently. mas a forma que é traduzida foi traduzida diferente. der King James ab. Okay, verse 5. Ok, verso 5. It says, "Look at the heathen." Fala, olhe para os And when gentios. you're looking, I'm going to do something. E quando você estiver olhando, eu vou fazer algo. Werde ich etwas bewirken. What am I going to do? O que eu vou fazer? A miracle. Um milagre. I'm going to do a miracle. Eu vou fazer um milagre Ich werde in nos deinen seus Tagen dias. ein Wunder wirken. And even though I have told you, E mesmo que eu tenha te contado now, agora, you won't believe. você não vai acreditar. What has he told them that they're not going to believe? Was hat O er que ihnen ele gesagt? contou para eles e eles não vão acreditar? He's going to raise up Ele vai levantar the clod breakers, os quebradores de torrões, Brecher hervorbringen, aufbringen, the Chaldeans. die os Chaldeer. caldeus. So now Então. is Habakkuk 1 in context to our study. Agora Abacuque 1 está dentro do nosso contexto. Im Zusammenhang mit unserem Studium. Now it is. Jetzt ist es. Agora sim está. Because we've tied in, we've just proof text, Chaldeans and Chaldeans. Wir Porque eu haben acabei de fazer texto prova de caldeus com caldeus. wir hier. In closing, E terminando esse assunto. why are the Chaldeans coming? Por que os caldeus estão vindo? So the Chaldeans are coming Então os caldeus estão vindo to attack or destroy, para atacar ou destruir Um Gottes o povo de Deus. angreifen oder zu zerstören. and the reason for that E a razão para isso is shown in verse 4. é mostrado no verso Wird in 4. Vers 4 gezeigt. Therefore the law is slacked, judgment doth never go forth, because the wicked encompasses or surrounds the righteous. Abacuque 1:4. Porque esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Und das Recht Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Verse 6, Verso 6, a gente não leu. Lesen, but they're going to come and possess the land, sie kommen und nehmen Eles vão vir e vão tomar a terra e vão tomar tudo. We'll continue the study in our next class. A gente vai completar esse estudo na próxima classe. werden wir hier fortführen. Just remember the books we're dealing with. Job 1 and 2, Só lembrem dos livros que a gente está, Jó 1 e 2, Proverbs 26 2, Provérbios 26, 2, 2, Habakkuk 1. Abacuque 1. 1. Let's pray. Vamos orar. Sorry? And Jeremiah 4, yes. E Jeremias 4, claro. Obrigado. Our Heavenly Father, Himmlischer Vater, Querido Pai Celestial, for your goodness, nós te agradecemos pela sua bondade. we explore the life of Job. Enquanto exploramos a vida de Jó, angeschaut, If he's an example of the 144,000, e ele é um exemplo dos 144 mil, 40.000. then we're exploring our own lives. também estamos explorando nossa própria vida. Please help us Por favor, nos ajude work. In dieser nesse Arbeit trabalho. Pray in Jesus' name. und das Te oramos em nome de Namen Jesus. Jesu. Amen. Amém.